Olá! Começou mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre a importância do equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. Então não saia daí que o nosso programa está bom demais da conta, só. Pois é, gente, no nosso time de apresentadoras aqui, hoje nós temos também uma camisa reserva oficial, né? A Pri está cobrindo a licença maternidade da Isa Coimbra, né? Mamãezinha da Liv, e a Lorenza está nos ajudando aqui para cobrir as férias da Simone Lacerda. Então, seja muito bem-vinda, Lorenza. Muito obrigada. Gente, eu estou tão em casa, estou tão feliz. Olha só que delícia. Eu quero esse Chá das Quatro. Pensa sempre numa pessoa animada. É a Lorenza, né? Então, Lorenza, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de estar cobrindo aqui as férias da Simone. E vai ser uma alegria ter você aqui pelos próximos programas, tá bom? Eu estou amando. Muito bem, meninas. Então, nós vamos conhecer um pouco mais da nossa ilustre convidada de hoje. Vamos lá? Bela Falcone ficou conhecida como musa fitness, mas ao longo dos anos mostrou que o trabalho dela vai muito além do cuidado com o corpo. Influenciadora digital, modelo, escritora e palestrante, divide o seu tempo entre os vários trabalhos que desenvolve. Mestre em nutrição e pós-graduada em teologia, acredita que é preciso trabalhar a pessoa como um todo, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Casada com Ricardo Rocha, o Maguila, desde 2015, tem 2 filhas, Vitória e Vicky. Vocês perceberam no currículo da Bela, né? Ela pós-graduação em teologia e também mestre em nutrição, você pensa, né? Ela é a mulher que encontrou o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Bela. Um prazer estar aqui de volta. Tudo bem, meninas? São um timaço de mulheres lindas aqui. Adoro, já sou praticamente freguesa da casa. Que coisa boa. Muito bom ter você aqui com a gente. Bela, então vamos começar com você. Quando a gente olha para você, é uma inspiração, porque você cuida do seu corpo, da sua saúde, do seu bem-estar. Você também, a gente sabe que imediatamente, quando a gente cuida da saúde do corpo, isso reflete na nossa alma, nas nossas emoções. Haja visto que a gente já está entendendo que existem certo tipo de alimento e o exercício físico é o primeiro combate à depressão, à ansiedade, né? Então a gente sabe que está tudo conectado ali. Sim. E você foi atrás de estudar a palavra de Deus, de se informar, de querer mais conhecimento de Deus, e a gente sabe que isso tem um impacto diretamente no nosso espírito. Quando a gente busca as coisas de Deus, Ele se derrama sobre nós, Ele nos ensina, e isso dá uma outra perspectiva para a vida. Como é que você conseguiu? Porque aí a gente olha e fala assim, nada, isso é para a Bela. Não, gente, a Bela decidiu esse estilo de vida. O que te levou a isso? Porque você já era uma musa fit, antes de entrar pelo caminho da palavra de Deus e buscar isso para a sua vida. Como é que essas coisas se encontraram? Bom, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que a gente nunca deve, em hipótese nenhuma, subestimar a importância da nossa saúde física para que a nossa saúde espiritual esteja alinhada com o nosso propósito. Uhum. Porque de nada adianta a gente ter um belo corpo se nós não temos a mente para conseguir encarar a nossa vida e principalmente servir a Cristo. Porque quando a gente encontra, e foi aí que linkou tudo, porque antes de eu encontrar a Cristo, eu tinha como propósito de vida o quê? Ganhar dinheiro, ter sucesso, enfim, ter uma empresa, aquelas coisas que a nossa cultura mesmo nos direciona. Mas quando eu conheci a Cristo, a gente entende que o propósito não é sobre isso. O propósito de toda a criação é glorificar a Deus. Sim. Nós fomos criados para louvar toda a glória de Deus. E para isso a gente precisa viver de forma que o agrade. E um dos maiores propósitos também explícitos lá nas Escrituras é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo e ganhemos a mente
de Cristo. Então, para isso, nós precisamos nos cuidar de forma integral. Existe um pensamento dualista, né, do dualismo grego, que separa a matéria do espírito, que considera a carne má e o espírito bom. De modo que o interesse, o ideal dessa visão é que o espírito se livre da carne o quanto antes, para que ele seja liberto dessa malignidade. Mas isso contradiz categoricamente, né, a palavra de Deus, porque lá em Salmos a palavra diz que o Senhor nos criou de forma assombrosamente maravilhosa e na nossa integridade. Porque quando Deus nos fez, lá em Gênesis, Deus nos faz com um corpo, Deus nos faz com uma alma, né? Ele nos dá o sopro da vida. Então, no momento em que eu entendi isso, eu parei para refletir, eu falei, eu preciso começar a pregar a saúde, não mais só do ponto de vista da estética e da saúde física, mas sobretudo da parte espiritual e também da parte mental. E foi que eu decidi fazer também uma pós-graduação em neurociências, fiz por 6 meses, não dei conta porque eu tinha muitos professores ateus e aquilo começou a gerar um confronto interno e resolvi largar, mas esses 6 meses que eu fiz foi bem proveitoso. E aí eu lancei meu livro, que trata dessas 3 vertentes, sem clichê, sem achismo, embasado na ciência da nutrição, na teologia, que é a mãe de todas as ciências, e na neurociência. Que coisa boa. Muito bem. E vocês, meninas, vocês estão buscando esse equilíbrio? Ou a gente tenta, todos os dias. Olha, confesso uma coisa. Não, gente, não, Priscila, tenta mesmo. Porque, gente, se tem um povo para dar desculpa, é a gente. Eu tento, mas assim, eu tô caminhando. Eu entrei ali no camarim agora, eu comi um pão de queijo. Eu falei, a Bela Falcone tá aqui, eu tô comendo um pão de queijo. Não, mas vamos lá, peraí, não. Agora a Bela... Pode comer a Bela precisa abrir um parênteses aqui. Não tem problema nenhum você comer um pão de queijo. Quem come pouco, come de tudo um pouco. A vida é sobre ter equilíbrio. Pronto, é isso. Então, assim, eu comi o pão de queijo, aí eu me falei, peraí, gente, o que eu comi hoje de manhã? Aí, ao mesmo tempo que eu falei assim, a Bela Falcone tá aqui, eu tô comendo pão de queijo, gente, mas o que eu comi hoje de manhã? Nada, comi um ovo com café sem açúcar, então eu posso comer um pão de queijo. É isso. Então, assim, eu tenho tentado fazer esse equilíbrio, assim, né? O que eu fiz? Corri hoje de manhã? Corri. Fiz minha caminhada. Então você vai mudar essa palavra aí, Cris. Priscila, chama de Cris. Pri, a pessoa, gente, eu não sou idosa, sou vintage. Pri, vamos focar. Pri, deixa eu te falar. A gente tem que mudar até na maneira como a gente fala. Né? Eu não estou tentando. Entendeu? Eu estou começando a percorrer um novo estilo de vida. Pronto, gostei. É isso que eu tenho falado, porque por que eu tive que entrar nesse caminho? E eu entrei nesse caminho do pior jeito. Vou falar claramente aqui. No Brasil, a gente tem uma mania de agradar as pessoas dando comida. É do brasileiro, a gente gosta, conversa, do roda brasileiro da mesa, e do crente, né? E do crente. Né? Bom, ela foi direto ao ponto. A gente gosta de conversar à roda da mesa. E tá tudo bem, é tudo maravilhoso isso. E quando você fala assim, não, eu estou mudando o meu estilo de vida, não, eu não estou comendo isso, obrigada. As pessoas já torcem o nariz para você. É verdade. Como assim? Ai, que chatice. Vive de dieta. E ainda, pasme, aí depois você vê como a falta de conhecimento espiritual leva as pessoas a tropeçarem nos próprios conceitos. Quando elas falam assim, não, isso aqui vai tudo, a terra vai comer, entendeu? Então, peraí, a terra vai comer, mas eu vou ganhar um corpo glorificado. Esse corpo é que vai ser ressuscitado, não é um outro corpo. O corpo de Jesus é que foi ressuscitado, depois ele foi glorificado. Ô, Helena, isso que você entendeu? está falando tem tudo a ver com isso que a Bela falou, dessa leitura grega de coisas que foram escritas, né, no Novo Testamento. Então, a gente, como igreja, às vezes, ao interpretar o que foi escrito, por influência de uma cultura, de uma escola grega, a gente menospreza o corpo por causa disso. As pessoas pensam, mas pra quê? Eu quero é a glória, eu quero é o céu. Então, por que Satanás pelejou pelo corpo e Miguel pelejaram pelo corpo de Jesus? De Moisés? Moisés. De Moisés. Moisés. Porque eles pelejaram pelo corpo de Moisés. O que Satanás e Miguel, o elevado na hierarquia dos anjos, estavam lutando pelo corpo sem vida de Moisés? Então, se liga aí, gente. O corpo tem um valor, sim, tem um valor para Deus, sim. E, como a Bela bem colocou, ele formou o nosso corpo e apesar... mas houve a queda, mas Jesus veio. Aleluia. Fez reconciliação e prometeu que vai voltar e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, pensa nisso. Para ressuscitar tem que estar morto. Né? Então, ele vai vivificar também os nossos corpos. Também, hoje, o corpo é o veículo
eu vou pregar o evangelho. Eu preciso que o corpo, eu não vou lá em espírito pregar o evangelho, entendeu? Eu preciso de entrar num avião, eu preciso de me alimentar corretamente, eu preciso de dormir à noite direito, para eu ter o meu cérebro em ordem, para eu poder ministrar a palavra de Deus. E isso é pelo corpo. E um dos versículos que refutam essa tese dualista, né, do pensamento helenista, é justamente quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, cuida da sua saúde. Porque ele tinha um problema gástrico e Paulo incentiva-o, então, a cuidar da saúde. Por quê? Porque se a gente não tem vigor, como a gente vai servir a Cristo? Então, as pessoas erram e pecam. Uma vez eu me lembro que eu dei uma palestra para uma série de pastores. Eu sou da igreja presbiteriana e os presbiterianos é tudo assim, né? Tem que estar lá escrito, tudo bonitinho. Sim. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí eu peguei uma série de estudos científicos e fui mostrando sobre atos de compulsão e como que isso afeta o nosso cérebro. E aí, no fim, eu falei: pastor, não adianta só pregar, falar que isso é pecado, tal coisa é pecado, chegar em casa e comer feito um louco, glutão. Isso também é pecado. Eu não bebo e não fumo. Por que você não bebe e não fuma? Eu não me excedo no álcool e não fumo, porque o meu corpo é o templo onde habita Deus. Mas aí come como se não houvesse amanhã. Come, se feito um louco. De açúcar, de cafeína, de farinha branca, que é tudo misturado, né? Enfim. Mas o papo tá bom? Vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa, a personal trainer Camila Caverna. Vamos lá? Ei, Camila! Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, minha querida, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Camila, de cara eu já vou perguntar para o pessoal de casa ter certeza absoluta. Me cita aí 3 benefícios imediatos do exercício físico. Bom, só 3, eu sei que são muitos, mas me escolhe 3 aí. Bom, a prevenção de doenças, né? Doenças cardíacas, prevenção da diabetes. O exercício físico, o aumento da massa muscular, ou a manutenção da massa muscular, ele traz um vigor, ele traz vida, né? A prevenção, por exemplo, de depressão, ansiedade, a liberação dos hormônios durante a atividade física, gente, ela restaura a saúde emocional das pessoas, né? Então, assim, é um remédio. Eu costumo dizer que a atividade física é igual escovar dente, só que ainda tem pessoas que não são preparadas para isso, para esse tipo de conversa, sabe? A atividade física tem que estar na nossa vida desde a infância, tem que fazer parte, independente de qual atividade física seja. Acha o seu grupo, se encontre e faça. Muito Muda bom. a vida do indivíduo que está fazendo, e esse exemplo que vai sendo reproduzido muda a vida do seu filho, do seu neto e de toda a sua geração. Eu tenho testemunhos, por exemplo, na minha academia, de famílias terem a saúde totalmente restaurada. Que bênção. Com atividade física. Muito bom, muito bom. Camila, e aí a gente sabe que a gente muitas vezes é especialista em se auto-sabotar e arranjar desculpas, né? E a gente sabe, como você bem disse aí, você falou, escolha o seu grupo. Então, em alguma atividade a gente vai se enquadrar. Às vezes, eu não gosto de ir na academia, mas você pode caminhar, andar aceleradamente, você pode correr, você pode jogar. Né? Hoje tem o futebol, tem o vôlei, tem o handball, tantas atividades de grupo, né, que você pode fazer em grupo. O pessoal fala, não gosto da solidão da academia, não sei o quê, não sei o quê. Um primeiro passo pode ser assim, em esportes coletivos, e aí, quando você começar a colher dos benefícios, você vai vendo a diferença que está fazendo na sua saúde mental, emocional, física, você então pode dar um próximo passo. A atividade física começa a ser uma alegria e não um fardo, não é isso? Você vai por dois caminhos, ou pelo amor, ou pela dor. Ou pela dor. Todo mundo vai, um dia vai, mas ou vai pelo amor, ou vai porque você foi numa consulta médica, o médico falou, você não tem outra escolha. Né? E aí eu costumo dizer assim, tem um processo. Primeiro é entender que você precisa e você querer. Depois que você quer, você vai fazer, mas você vai adequar dentro da sua realidade. Né? Eu, por exemplo, se eu falar que eu vou fazer meu momento de treino à noite, eu já menti ali.
porque eu não funciono à noite. Então, assim, dentro da sua realidade, qual é o melhor horário para você encaixar dentro da sua rotina? Então, você quer, você fez. Depois, você tem que continuar e perseverar. E aí, depois, você já está influenciando outras pessoas. Sim, é isso aí. É isso aí. Camila, muito obrigada pela sua participação, meu bem. Eu acho que teve uma coisa aqui que você falou que foi muito interessante e a gente vai continuar o papo aqui abordando isso que você julgou pra gente. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Obrigada pela sua contribuição, que Deus abençoe você, que seus negócios sejam abençoados aí, que você esteja em equilíbrio, emoção, corpo e espírito, em nome de Jesus. Exatamente. Tá bom? Um beijo pra você, querida. Beijo. Tchau. Tchau. Demais, gente. Muito bom. Isso que ela falou é muito sério, a questão do músculo. Eu me lembrei aqui. O meu marido, Maguila, ele tem uma doença autoimune. E a doença entrou em atividade de forma muito intensa. No final de 2018, ele foi internado. Ele ficou cerca de 10 dias no hospital, gravíssimo, gravíssimo. O intestino dele parou e começou a acumular muito sangue, aquele sangue necrosado e uma complicação. Só que o Maguila, ele tem muito músculo. E músculo é sinal de saúde. Quanto mais músculo, mais... Claro, dentro dos limites, tá, gente? Eu não tô falando uma coisa fora do limite do bom senso, mas que tem gente que gosta também, né? A gente tem que respeitar. Mas eu tô falando uma quantidade saudável de massa muscular é importante para a imunidade. Você aumenta o seu sistema imune ao passo que você aumenta a sua massa muscular. Por quê? Porque quanto mais músculo, menos gordura. Então, seu percentual cai também. E ele emagreceu 30 e poucos quilos. Nossa. Mas ele tinha gordura para queimar, gordura que eu digo músculo. Ele tinha reserva para queimar. Então, imagina se uma pessoa, eu, sei lá, que hoje não estou com tanta massa muscular, porque eu estou engajada em outros projetos, e eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Isso que ela falou é muito sério. Você tem que perseverar, mas vai ter fase na nossa vida que às vezes você está ali numa loucura que você não vai conseguir atender aquela agenda. E é o meu caso agora. Eu estou numa loucura, não estou conseguindo treinar todo dia. Então, você imagina uma pessoa muito, muito magra numa situação dessa, perder 30 quilos. Bela, agora pensa comigo, você falou assim, olha, eu estou envolvida num projeto e eu não consigo treinar todo dia. Para uma dona de casa, mãe com crianças pequenas, as demandas são muito, você também tem 2 filhas, você sabe do que eu estou falando. Mas está nos ouvindo agora, uma mãe que nunca se exercitou e já está sentindo no próprio corpo as demandas disso, né? Ela já passou dos 30, crianças pequenas, falta de tempo, trabalha fora, algumas estudando. Que dica que você daria? Tipo assim, olha, começa, não continue nesse estado de inércia, mas começa a fazer alguma coisa. Alguém que está começando, que dica que você daria? A minha primeira dica, e acredito que muito pelo meu viés, né, da nutrição, é mudar a alimentação. Eu acho que antes, talvez, de buscar uma atividade física, é muito, muito mais importante você mudar a alimentação. Por quê? Talvez as pessoas... Vou dar um nó na sua cabeça aí agora, mas depois vai fazer sentido. Tem até um estudo científico que fala sobre isso. Porque a atividade física, ela aumenta a sua fome. Né? Ela estimula seu metabolismo. Sim. Então, se a pessoa não tiver ajustado os seus hábitos alimentares, ela vai começar a fazer atividade física, ela vai sentir mais fome, naturalmente. E ela vai começar a comer E ela vai começar a comer errado, ela vai comer mais e não vai dar resultado. Então, antes mesmo de você... claro, se for as duas coisas ao mesmo tempo, maravilhoso. Mas a minha ideia, assim, que eu sempre falo para as pessoas, a minha visão é sempre essa: ajusta a sua alimentação. Vai tirando um vilão de cada vez, tenta, por exemplo, começar pelo açúcar do cafezinho, substitui por um adoçante, ali mais tarde você tenta beber sem nada, porque afinal de contas o café só tem gosto de café quando você bebe ele puro, senão ele tem gosto de rapadura, né? Gosto de açúcar. A gente está viciado, o nosso paladar é viciado em açúcar, né? Sim. Então, o que a gente pensa que é o sabor daquilo, na verdade, não é. Quando você vai... Eu me lembro uma vez, uma experiência que eu tive com chocolate. Eu sempre fui fascinada com chocolate. Aí comia o chocolate normal, né? Do nosso... O ao leite do nosso dia a dia. Aí uma amiga já, numa outra mentalidade, estava comendo um chocolate 80%. E eu fui lá, e Ana, me dá um pedacinho. Ela, claro, e comendo com uma boca boa. Quando eu pus o 80%, eu viciada em açúcar, pus o 80% na boca, meu Deus, que coisa horrível, né, e tal. Beleza, eu ganhei um chocolate de fora do Brasil, da Bélgica. E, esse chocolate é diferente. Não, porque esse chocolate é chocolate mesmo que você está comendo, não é só açúcar. Mas tem diferença? Tem. No Brasil tem muita adição de açúcar. Então, gradativamente, eu fui mudando. Então, tem aqueles quadradinhos de uma marca aqui, que eu não vou fazer merchan de graça. Então, tem aquela marca e eu fui aumentando
a quantidade de chocolate genuíno e diminuindo o açúcar. Gente, eu não consigo comer um chocolate ao leite. Doce, exato. Mas Não essa consigo mais. Aqui, ó, Isso é a neuroplasticidade, é lindo isso, é muito lindo. Vai fazer 4 anos que eu não consumo açúcar adicionado. E no início foi muito difícil, dores de cabeça, irritabilidade. Por quê? Porque o seu cérebro já espera os hormônios do prazer, né? Que são produzidos. Então, quando você põe algo açucarado na boca, porque o processo digestivo ele já começa, né, na mastigação, as papilas gustativas elas já mandam para o nosso cérebro um recado, ó, tá vindo docinho aí. Então isso já gera uma euforia. Só que, além de ser um ciclo vicioso, essa euforia, no fim, ela vai dar um efeito rebote. Porque ela te leva lá em cima e daí você cai de uma vez. Isso é muito ruim, não é uma coisa constante. Aí você tá ouvindo e fala assim, gente, mas você quer que isso? Eu sou filha de Deus. Gente, isso é vício. Isso é vício. O açúcar vicia tanto quanto a cocaína. Pois é, Helena, mas a cocaína mata. E eu quero te dizer, o açúcar também. Então, por que eu cheguei a essa conclusão, gente? Os meus últimos exames revelaram, há uns 4 meses atrás, né? Antes de eu ter aquele período nos Estados Unidos, revelaram que eu estava com gordura no fígado. Eu já tive. Gordura na aorta, pré-diabetes. Olha que combo, né? Então, e eu me sentindo bem. Você foi pela dor, então? Eu fui pela dor. Então, eu me sentindo bem, aparentemente assim. Eu senti um cansaço que não tinha fim. E eu não sabia de onde que vinha aquele cansaço que não tinha fim. O efeito rebote, né? Então, eu ainda estou no processo de adaptação, de mudança de hábitos, mas eu já comecei a colher os primeiros resultados. Primeiro, essa disposição. A minha disposição mudou. Embora eu tenha uma vida muito agitada, não é o mesmo cansaço que eu sentia antes. Eu já acordava cansada. Então, eu já acordava assim, tomava o café com açuquinha, né? Às vezes um pãozinho doce, né? O bolinho. A gente vai lá, na farinha branca, no açúcar, como se não houvesse manhã. Eu mereço. Eu mereço ter saúde. Eu mereço ter disposição para brincar com os meus netos quando eles chegarem. Eu mereço ter uma vida maravilhosa com meu marido, né? E essa questão do merecimento, eu mereço, na verdade é uma fuga, é uma falta de vergonha na cara. É verdade. É verdade. Eu sou sincera, né, Lorena? Gente, mas porque tá tudo ligado. Eu também estou no processo, eu principalmente, e eu gosto desse planejamento, igual a Bela falou, a convidada também falou, porque a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Não consegue. Mas a partir do momento que você tem um planejamento de pequenas metas, passo a passo. Eu acho que o mais importante nesse processo, inclusive isso é um dado também da neurociência, é você estar 100% presente no processo. Você não pode estar alheio ao que está acontecendo e ser honesto. Por quê? Porque já foi comprovado também cientificamente que quanto mais a gente promete e falha nas nossas promessas, mais o nosso cérebro entende que nós não somos dignos da nossa própria confiança. Então, ele não vai te levar a fazer nenhum esforço para você atingir aquela meta, porque você mesmo já se fez acreditar que você não é digno da sua confiança, porque quantas vezes você já se prometeu e não fez? Então, o grande problema que eu vejo das pessoas é o imediatismo. As pessoas querem a mudança da noite para o dia e ela não vai acontecer. As primeiras mudanças, elas ocorrem de forma invisível aos nossos olhos, né? Do ponto de vista celular, você não vai ver mudança, mas dentro já está acontecendo. Aquela cascata inflamatória já está diminuindo, as suas células já estão ficando mais saudáveis, seu metabolismo já está ficando mais rápido, mais responsivo. E aí depois os resultados externos aparecem. Só que a gente tem que ter paciência. E cada um tem um processo diferente. O problema se chama rede social. As pessoas que seguem as blogueiras, elas querem, eu quero ficar igual ela semana que vem. Não é assim. Genética. Época, sabe o que tem eu muita fiz? coisa que influencia. Eu parei de seguir todo mundo. Eu até parei de te seguir, Bela. Olha, confessando. Acredita? Mas não Como é que eu te sua fiz, causa, irmã? Você é maravilhosa. A questão era eu, entende? A questão era a minha interpretação. Então, porque tem muitas blogueiras maravilhosas e são musas fitness igual você, das primeiras, inclusive. E aí eu falei, gente, o problema não são as pessoas. O problema está sendo como eu me relaciono quando eu vejo essas pessoas. Eu estou me frustrando porque eu não cheguei nesse lugar ainda. Aí eu parei um tempo de seguir uma galera, a Gabriela... Pugliese. A Pugliese também, que é maravilhosa. A Bela, linda, maravilhosa. Outras também, falei assim, gente, vou parar um pouco. Porque eu é que preciso virar uma chave. Passou uns 2 meses, falei assim, eu acho que agora realmente eu entendi, uns 3 talvez, e voltei a seguir.
Todo mundo, assim, todo mundo não, nem todos, né? Aí eu fiz uma boa seleção. Voltei a seguir. A Bela, inclusive, é uma inspiração para mim e outras também. Mas isso que a Bela falou é um fato. A comparação, hoje, a gente está falando aqui de vida e de corpo e tal, mas a comparação, ela se alastrou para todas as esferas da nossa vida, e né? é uma doença emocional. Sim. Uma doença da alma. Exato. A comparação gera doenças na nossa alma. Olá, nós já estamos de volta no Chá das 4 de hoje, falando sobre o equilíbrio da saúde do corpo, da alma e do espírito. E no primeiro bloco a gente explorou bastante as questões da saúde do corpo. A gente espera ter deixado aqui com vocês dicas e um chamado mesmo para repensar como é que você está cuidando desse corpo que Deus te deu, né? Esse instrumento que te faz se mover. Eu tenho pensado tanto que as melhores coisas da vida a gente só consegue desfrutar, a gente só consegue trabalhar, desfrutar da família e até mesmo no nosso relacionamento com Deus, quando a gente está com saúde, né? E agora, a gente falou aqui sobre as questões da comparação. As meninas estavam conversando no final do primeiro bloco sobre a questão da comparação. Eu vejo a Bela, que já está num ponto, ela já alcançou muitas coisas na vida dela, e nessa questão de equilíbrio com o próprio corpo, mente, alma, espírito também, estudando a palavra de Deus, se munindo de conhecimento. Isso é para a Bela, isso não é para mim, não. A gente começa a se comparar e começa a pensar que nós não somos dignos, né? E a comparação é como açúcar, algo que tá matando a gente. Assim como a gente concluiu aqui que o açúcar é um dos elementos que inflamam o nosso corpo, o que propicia um corpo apto para pegar uma doença, né? Ele prepara o ambiente do corpo, ele está inflamado, ele está pronto para ficar vulnerável a qualquer tipo de enfermidade. Da mesma forma, a comparação ela faz isso com as nossas emoções, ela prepara o terreno, deixa o terreno todo prontinho para você adoecer emocionalmente. E esse adoecimento ele tem sido tão frequente. Se a gente fizer um paralelo, a maioria das pessoas estão aonde estão, seja com depressão, seja com um estresse, um burnout, tem um fundo lá atrás da comparação. A inveja, né, a comparação precede, eu ia falar isso agora, precede a inveja, né? Que foi o que aconteceu com o diabo. Sim, exatamente. Ele invejou a glória de Deus, ele se comparou com Deus, ele viu que ele era menos que Deus e aí isso levou ele a ter essa inveja da glória do Senhor e foi o que causou a queda. E lá em Provérbios diz, né, que a inveja corrói, apodrece os nossos ossos. Então isso é a maior prova de que sim, as nossas emoções elas estão diretamente conectadas com a nossa saúde física. Doença autoimune, todas elas têm um solo aí muito fomentado pelas questões emocionais, câncer, depressão, ansiedade. Eu fui diagnosticada com TAG, que é transtorno da ansiedade generalizada, e foi na pandemia. Então, quer dizer, aquilo foi o gatilho para as minhas emoções, que já eram vulneráveis. E depois que eu entendi isso, eu falei, agora eu preciso tratar ainda mais, eu preciso ter um olhar ainda mais intenso para essa questão, porque uma ansiedade vira uma síndrome do pânico, que vira uma depressão, e o negócio vai andando. Então, se a gente não cuidar no início... As coisas estão interligadas. Então, pensa, se a gente cuida do nosso corpo, sim, a gente está revertendo esse processo inflamatório e o nosso corpo, então, vai se estabelecer de uma forma saudável e isso vai contribuir também para o bem-estar emocional. Não é isso? Sim. Aí a gente já falou aqui no primeiro bloco sobre algumas dicas. Vamos cortar o açúcar, vamos cortar a farinha branca, vamos ter exercício físico, né? Vamos fazer o check-up, enfim. E nas emoções? Porque às vezes a gente pensa assim, como é que eu vou manter o meu equilíbrio emocional? Não depende de mim, Helena. Eu estou vivendo uma situação caótica em casa, eu estou com um filho doente, Como é que a gente coloca em ordem? Porque o corpo a gente já entendeu. E as emoções, como é que faz? Existem também alimentos, eu falo que são alimentos que nutrem os nossos pensamentos. Por exemplo, alimentos que são ricos em vitamina D, ômega 3, L-triptofano, que é o precursor da serotonina, que é um hormônio neurotransmissor super importante que regula as nossas emoções, o nosso sono, magnésio, zinco, vitaminas do complexo B, tem uma série
série de vitaminas, minerais e nutrientes que são importantes para regular as nossas emoções. Porque, de novo, a gente não pode compartimentar, imaginar a emoção como sendo algo alheio ao nosso corpo. Não, ela faz parte quase que do corpo físico, a gente só não consegue enxergá-la, mas ela faz parte do nosso corpo. Tanto que quando você tem esses efeitos rebotes, por exemplo, do açúcar, isso vai refletir nas suas emoções. E a gente passa por períodos, por exemplo, a mulher tem a TPM ali, né, uma vez por mês, que tem essa mudança, esse shift de hormônios, que é um momento que a gente fica mais sensível, mais vulnerável. Então, existem alimentos que podem ser e devem ser consumidos e outros que devem ser evitados durante esse período, tipo cafeína. Não é legal consumir muita cafeína porque pode deixar mais ansioso, mais acelerada, né, no momento que você está ali mais sensível. Então, tudo, no fim das contas, converge para a alimentação. E óleo essencial, que é uma das coisas que eu tenho falado muito ultimamente, tenho usado muito óleo essencial. E cada dia que passa eu fico mais impressionada com o poder dos óleos essenciais. E é tão interessante isso, porque os óleos essenciais, eles te chamam, eles te convidam ao relaxamento, à reflexão. E para nós que somos cristãs, a contemplação de Deus. As pessoas, aí eu vou entrar na parte espiritual. Quando você está agitada, você pode até estar agitada em nome de Deus, trabalhando para Deus, né? Fazendo alguma coisa para Deus. Mas lembrem-se do que Jesus está descrevendo na parábola do filho pródigo. Ele descreveu um filho que pegou a herança do pai, tudo que recebeu do pai, e foi viver a vida louca, longe do conselho do pai. Mas tinha o outro filho. Jesus não está falando só de um, ele está falando dos dois. O outro, ele está contando essa parábola para os fariseus. Ou seja, aqueles que estavam seguindo a Deus no pensamento deles, obedecendo a Deus no pensamento deles, mas não contemplando a Deus. Porque se eles estivessem realmente debruçados, inclinados a entender a vontade de Deus, eles teriam reconhecido o Messias. O que acontece é que a gente trabalha para Deus, igual aquele filho, mas não tinha intimidade com o pai. Como é que você chega na sua própria casa e pergunta para um empregado o que está acontecendo na sua casa? Entendeu? O que é que está acontecendo aí? Por que está tendo uma festa na minha casa? Eles chamam um empregado. Né? Se eu tenho intimidade, poxa, se eu chego em casa agora, tem um tanto de carro, cheirão de churrasco, uma festa acontecendo na minha casa, eu acelero para saber quem chegou, quem ganhou, o que foi que aconteceu. Eu não preciso de chamar um vizinho para me dizer. E Jesus está confrontando esse espírito de religiosidade, onde as pessoas falavam de Deus, se vestiam como quem seguia a Deus, como quem obedecia a Deus, quem temia a Deus, mas estavam furiosas porque Jesus estava resgatando o filho mais novo. Aquelas pessoas que tinham pegado tudo que tinham recebido de Deus e estavam vivendo de qualquer maneira. E isso acontece no nosso tempo, né? Isso acontece a gente está mais preocupado com o trabalho para Deus do que com Deus do trabalho. Aí vai a atividade, você fica muito ativa e deixa de ser produtiva para o que é necessário. Você não contempla Deus, Lorenza, porque é na contemplação de Deus, através da palavra, né? Ou simplesmente da meditação, da solitude, né? Da oração, as disciplinas espirituais, que também é uma disciplina do espírito. Tem a disciplina por exercício e agora a disciplina do espírito. Você para, você concentra em Deus. Nesses dias caóticos que nós acabamos de viver aí, por causa de eleições, tanta gente desequilibrada, a gente desequilibra mesmo quando a gente tira o foco. Né? Pedro perdeu o foco quando ele não olhou para Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus. Essa questão da contemplação e do cuidado da alma me faz lembrar uma coisa, a palavra contentamento. Sim. Deixar a nossa alma, um dos exercícios que a gente pode praticar também, uma pontuação que eu queria fazer é da gente mudar o óculos com que a gente enxerga tudo. Mas para mudar o óculos com que a gente enxerga tudo, a gente precisa contemplar o Senhor. E isso que você falou dos óleos essenciais foi lindo, porque eu me lembrei agora, minha funcionária, ela tem psoríase. E aí a gente comprou um monte de pomada cara, que o médico indicou e tal, nada funcionava, nada. Passava e toda vez voltava e ficava... Não sei se vocês já viram psoríase. Eu tenho psoríase. Então, é triste, assim, quando tá bem atacada, fica na carne viva. E aí, um dia eu falei pra ela, vamos passar uma linha essencial? E aí, começamos a usar o de melaleuca e o de copaíba. Secou em, tipo, 3 dias, uma coisa de louco. E aí, quando a gente foi falar sobre isso, eu falei...
vamos contemplar Deus nisso, né? Eu não usei essa palavra, mas como se fosse isso, né? Vamos dar um testemunho de Deus nisso, porque os óleos essenciais foram criados por Deus, eles vêm da natureza. Exato. São os ativos poderosos das plantas. O Senhor não criou esse mundo e deixou a gente aqui à deriva. Ele deixou recursos para que a gente tivesse de onde tirar esse auxílio para a nossa saúde, só que a gente subestima. O ser humano é muito complicado, a gente sempre quer supervalorizar, por exemplo, fármacos. Não estou dizendo que são ruins, claro, em algumas ocasiões eles são extremamente necessários, mas em outras, né, é a nutrição preventiva. Por que não usarmos as coisas naturais, os antioxidantes, para que não precisemos ali na frente de usar, né, os fármacos? É isso mesmo. Já é um super cuidado. Vamos chamar um homem para essa conversa, que o programa já está acabando e nós não tivemos nosso contraponto. Nós vamos colocar um homem nessa conversa, gente. Hoje, quem está no contraponto com a gente é o Tom Carfe. Aqui é o cantor Tom Carfe. Eu também quero dar aqui a minha contribuição sobre esse tema, que é um tema muito importante para os nossos dias de hoje, né? É possível conciliar a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual? Eu diria, na verdade, que não é só possível, como é extremamente necessário. Eu acho que quando Jesus nos falou sobre vida abundante, sobre vida plena, ele estava nos dizendo em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Durante muitos anos, nós cristãos, nós evangélicos, demos muita ênfase à questão espiritual. E é de extrema importância a questão espiritual. Mas nós nos esquecemos das outras coisas, né? Deus nos deu um corpo, né? Deus nos deu um corpo físico. Então, se Ele nos deu um corpo físico, nós temos que cuidar desse corpo físico. Deus nos deu uma mente, nos deu uma alma, nos deu um lado emotivo, um lado emocional, que se nós não cuidarmos, nós podemos ter problemas. E também Deus nos deu um espírito, né, na qual também nós nos conectamos com Ele, que nós também temos que cuidar. Então, durante muito tempo, por darmos apenas ênfase na questão espiritual, deixamos as outras coisas de lado. E aí quando, por exemplo, eu sou muito espiritual, né, mas não cuido do meu corpo, eu posso ter problemas de saúde. E aí chega uma hora que a gente, tô com diabetes, né? Vou orar para Deus curar. Acho que às vezes Deus olha para a gente e fala assim, olha, uma caminhadinha por dia já poderia resolver isso, né? Então dá uma segurada no açúcar, que pode resolver isso. E eu acredito que para nós termos um equilíbrio de vida, paz e plenitude de vida, nós temos que ter esse equilíbrio entre as três coisas: o espiritual, o emocional. Não adianta eu ser uma pessoa bela fisicamente, mas a alma está completamente destruída, meu emocional está completamente destruído. Ou não adianta eu ser uma pessoa, nossa, com a alma boa, feliz, mas meu corpo está destruído, eu vou morrer mais cedo, vou morrer com infarto, vou morrer com algum problema de saúde. Ou então não adianta eu ser uma pessoa bem fisicamente, bem de alma, mas o espírito está falido, o espírito está destruído. Não adianta. Temos que buscar os três. E não dá para orar para ter um corpo melhor, né? Tem que ir para academia, tem que controlar um pouco a boca, né? Questão da alma também. Se está ruim da alma emocional, procura um psicólogo, procura um terapeuta, alguém que pode resolver esse seu problema, às vezes um pastor. E o espiritual, a sua conexão com Deus, com a igreja. E eu quero aqui, para terminar, só ler um versículo bem rapidinho, para não ficar só nas minhas palavras. 3 João, capítulo 1, e versículo 1 e 2, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu, em verdade, amo. Versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Palavra de Deus para os nossos corações. Deus abençoe vocês.
Amém. Obrigada, Tom. Muito pertinente. Foi cirúrgico, essa palavra. né? Cirúrgico. Ah, gostei. Gente, nós já estamos indo para o final desse programa. E ele rendia, hein? Esse programa rendia. Mas 1 hora, pelo menos. Tá. Mas, Bela, obrigada por ter Obrigada, estado querida. com a gente aqui. Um prazer Foi estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo Por carinho. favor, deixa suas considerações finais. Dá uma palavra de encorajamento para essas mulheres aí. Menina, seguinte, como o Tom já bem disse, não adianta a gente orar para que a academia venha até nós. Ela não virá até nós se nós não formos até ela. Não é fácil, eu te entendo, irmã, não é fácil. Mas também não é impossível. A gente precisa dar o primeiro passo. Micro metas é muito mais fácil, esse caminho a ser percorrido, do que colocar uma meta enorme que vai dificultar aí o seu alcance. Então, metas pequenas, um passo de cada vez. A disciplina que você ganha na academia vai ser usada em todas as áreas da sua vida, inclusive na espiritual. Se você tem disciplina para malhar, você vai ter mais disciplina ainda para orar, para ler, para estudar, para ficar com a sua família. Então, invista. Vale a pena, porque o Senhor precisa de você com saúde e com vigor para servi-lo. Glória a Deus. Obrigada, Bela. Pri, Lorenza, amo vocês. Obrigada também pela participação de vocês. Vamos juntas, vamos crescendo. E eu termino esse programa me lembrando de um livro que eu li da Joyce Meyer, falando... eu estava com um câncer e eu fui orar para Deus me curar. E Deus me respondeu claramente: você quer o quê, Joyce? Que eu te dê uma carteirinha te isentando da lei da semeadura? Ela consumia cafeína demais, trabalhava demais, se alimentava mal, não se exercitava. E ela reviu sua forma de viver. Então, que esse programa te ajude a rever também e a entrar numa outra jornada. Que você glorifique a Deus no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Até o próximo chá, se Deus quiser.